Olá, amigos do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Estamos aqui neste momento para cumprir a escala de palestras da URI1, onde fomos convidados para esta exposição doutrinária. E o que nós vamos abordar neste momento está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade, que faz parte das 10 leis divinas, das 10 leis naturais. Jesus, na sua sabedoria, resumiu a lei divina em apenas 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Allan Kardec desdobrou essa análise sintética de Jesus em 10 leis, que conhecemos como as leis morais, leis naturais ou leis divinas. Que são elas: a lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, progresso, lei de igualdade, liberdade e, por último, a lei de justiça, de amor e de caridade, que nós vamos tratar neste instante. Estas leis, elas abrangem todas as circunstâncias da vida. Foram leis criadas por Deus para que pudéssemos viver em harmonia com o universo. E sempre dissemos, inclusive está lá no livro, na verdade não somos nós que falamos, são os espíritos, que nos dizem que todos os nossos sofrimentos, ele tem as suas causas no descumprimento das leis divinas. Ou seja, nós sofremos porque deixamos de cumprir as leis divinas. E todas essas leis, elas têm a sua importância e elas se entrelaçam. Porém, a lei de justiça e de amor, ela vem resumir todas as demais. E é a lei que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual. É ela que facilita a lei de justiça, de amor e de caridade, ela facilita o homem na sua ascensão espiritual. Então é importante perceber que a justiça, o amor e a caridade se entrelaçam, sinalizando que os 3 sempre devem andar juntos, de modo que possamos agir de maneira justa, amorosa e caridosa, o que pressupõe que o indivíduo possui bastante maturidade espiritual. Os espíritos sábios, eles conseguem fazer um juízo certo das coisas. Sabedoria, nós sabemos que ela não é sinônimo de inteligência, não é sinônimo de conhecimento acumulado, mas sim é uma capacidade ética do uso da inteligência e do conhecimento. Porque nós sabemos que existem muitos homens que têm alto grau de inteligência, no entanto, utilizam-se dessa inteligência para práticas que não são relacionadas ao bem. E sabemos que existem pessoas que têm pouco grau de inteligência, mas eles têm uma sabedoria tal que nos leva a perceber o quanto essas criaturas trabalham no bem. Então, sabedoria e inteligência, às vezes, elas não andam
não andam juntas. Agora, o objetivo do espírito é, sim, caminhar dentro dessas duas, desses dois conhecimentos, sabedoria e inteligência. Então, para adquirir a maturidade espiritual, é preciso que estejamos despojados de certos sentimentos que dificultam a nossa maturidade, tais como o orgulho, o egoísmo. Então, para que a gente consiga atingir essa maturidade espiritual, é preciso que a gente esteja despojado de vários sentimentos que nos dificultam, como no caso aqui o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, uma série de sentimentos que nós ainda trazemos dentro de nós, né? Os pré-julgamentos que a gente faz, ou os julgamentos que a gente faz, são tudo comportamentos que dificultam a nossa ascensão espiritual, a nossa maturidade espiritual. Até porque esses sentimentos, eles vêm em desacordo com a lei divina. E tudo aquilo vem em desacordo com a lei divina, nos traz, como falamos inicialmente, nos traz sofrimento, nos traz tristeza. Mas o que nós podemos entender por justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, dando a cada um aquilo que é seu. Mas como é que nós podemos determinar esses direitos? De que forma que esses direitos são determinados? Eles são determinados através de leis, de duas leis. A lei humana e a lei divina. A lei humana, como o próprio nome diz, são leis criadas pelo próprio homem de acordo com as suas necessidades. E muitas vezes essas leis, muito embora elas existam, mas muitas dessas leis são leis que às vezes não são muito justas. Então muitas dessas leis são falhas, onde trazem benefícios a um e prejuízos a outros. Como, por exemplo, nós tivemos há tempos atrás a escravidão, que era lícito ter escravos. Era uma lei humana, mas era uma lei falha, porque ela beneficiava os senhores, que eram os donos dos escravos, mas, por sua vez, prejudicavam os escravos, prejudicavam as criaturas que eram seus escravos. Tínhamos também a submissão das mulheres casadas no passado, onde, para praticarem certos atos, elas dependiam da autorização dos maridos. Hoje, não existe mais isso. Então, as leis humanas, elas vão se aprimorando de acordo com a evolução da comunidade, com a evolução da humanidade. Elas vão se adaptando. E a lei divina são as leis que regem o universo. São leis criadas por Deus. E, por sua vez, elas são imutáveis, igual para todos os indivíduos e em todos os tempos. O que muda nesta lei é a responsabilidade que cada um arca de acordo com os seus atos praticados. Então, na lei divina, não existe diferenciação onde para quem ela vai ser aplicada. Ela é igual para todas as criaturas, porque senão não seria justa. Como nós sabemos que Deus é um ser justo e bom, as suas leis também são justas e boas. Então, e ela é imutável, ela é válida para todos os tempos, em todas as épocas. E qual a base da justiça segundo a lei divina?
segundo a lei natural. Cristo nos falou sobre essa base, que é para que a gente queira ao outro tudo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Essa é a base da justiça divina. O que muitas vezes não acontece na justiça humana. Mas a justiça, se a gente quiser entender a base da justiça divina, o preceito é esse: querer ao outro o que queremos para nós mesmos. Essa é a base da justiça divina. E todo aquele que pratica os atos de sua vida seguindo essa máxima do Cristo, pratica a justiça. E todo aquele que pratica a justiça em toda a sua pureza se caracteriza como o verdadeiro justo, o verdadeiro homem de bem, a exemplo do próprio Jesus, pois pratica também o amor ao próximo e a caridade. Então, quando nós agimos de forma a oferecer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse nos oferecido, nós aí estaremos praticando a justiça plena. Agora, quando a gente faz distinção entre o direito do outro e o nosso direito, aí nós estaremos praticando a justiça do homem, a justiça humana. E aqui existe uma questão bem interessante, que o verdadeiro homem de bem sacrifica o seu direito à justiça, ou seja, abre mão do seu benefício por não achar justo esse direito. Vamos ver se a gente entendeu bem isso. Vou repetir. O verdadeiro homem de bem sacrifica o seu direito à justiça, ou seja, abre mão do seu benefício por não achar justo esse direito. A gente percebe isso muito nas leis humanas, os benefícios que a lei humana oferece para uns, mas que no fundo, não é algo que seja justo. Vamos pegar um exemplo muito prático no dia de hoje, que a gente fala sobre os benefícios ou as regalias que os nossos políticos têm. E eles têm essas regalias amparadas em leis criadas por eles próprios, leis criadas pelos homens. Por exemplo, tem um auxílio moradia, um valor, exorbitante, quando muitos dos trabalhadores não têm esse direito. Tem o auxílio, como eles têm lá o auxílio para ajuda de custo com combustíveis, com valores exorbitantes, o que não acontece com os outros indivíduos. Aí eles vão dizer, não, eu utilizo porque eu estou no meu direito de utilizar, porque está lá na lei que eu posso utilizar. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que abre mão do seu benefício por achar injusto esse direito. A gente sabe que tem alguns políticos, pouquíssimos, raríssimos, que abrem mão de alguns benefícios que eles não acham justo receber aquele benefício. Isso aí eu estou dando um exemplo do que a gente vê no nosso dia a dia. Nós podemos, de repente, enumerar outros, ou se passar pela nossa cabeça, outros direitos que a gente poderia abrir mãos por não achar eles tão justos. Existem, por exemplo, pessoas que, às vezes,
Eu já vivi situações assim, de pessoas ficarem atentas à falha, por exemplo, de um lojista, ficar atento à falha de um lojista, porque, de repente, sei lá, alguma coisa que ele fez, e depois o outro que se achou prejudicado vai recorrer na justiça, porque se achou, né, prejudicado por uma venda que aconteceu, pelo serviço que recebeu, mesmo que o vendedor possa dizer o seguinte: poxa, me desculpe, mas eu cometi um engano. Esse eu não quero nem saber. Está lá, você me vendeu esse produto dentro dessas condições, esse serviço dentro dessas condições. Agora, se você vai ter um prejuízo, o problema não é meu, é seu. Eu estou, na verdade, recorrendo ao meu direito de consumidor. E, às vezes, essa criatura já sabe que estava errada, mas preferiu tapar o sol com a peneira, passar pano quente, e sabendo que mais tarde ele iria se beneficiar de alguma forma, amparado por uma lei, mesmo sabendo, mesmo o vendedor ou o lojista dizendo que estava errado. Então, essas questões de justiça, elas acontecem no nosso dia a dia. Elas acontecem, né, no nosso dia a dia, e, enfim, nós temos que observar as nossas atitudes com relação a esse tipo de situações. Então, nem tudo que é bom para mim é justo, e nem tudo que é negativo é injusto. Para chegar a esse ponto, ou seja, para reconhecer aquilo que venha de encontro ao meu interesse não é justo, necessário se faz eu ter um grande grau de maturidade espiritual. Então, para que eu possa perceber que, mesmo estando na lei, e se eu achar que aquilo é injusto, eu vou abrir mão desse direito, dependendo do meu grau de maturidade, espiritual. E qual a diferença entre justiça, de caridade e de amor? A justiça é eu dar a cada um o que é devido. Isso é o senso de justiça. Eu dar a cada um aquilo que é devido. Exemplo: se o aluno saiu bem numa prova porque estudou, o professor vai fazer o quê? Vai lhe dar 10. Então, o professor está fazendo o quê? Está fazendo justiça. Aquilo que cabe ao aluno, ele está dando 10 para o aluno. Agora, se o professor não fizesse isso, mesmo que o aluno não estudou, mas o professor vai lá e dá 10 para o aluno, que foi ruim na prova, o professor está sendo injusto. Está sendo injusto consigo mesmo. Então, a justiça é ele dar a cada um o que é devido. O que é caridade? Caridade é eu dar aquilo que é meu. Caridade é eu dar aquilo que é meu. Exemplo: dar uma esmola pode ser um ato de caridade e não é algo reprovável. Reprovável é o modo como a damos e que causa humilhação a quem recebe. Então, eu estou fazendo uma caridade quando eu dou algo que é meu. E a caridade ela pode ser tanto material, quanto ela pode ser uma caridade não material. Por exemplo, a caridade não material é a doação do nosso tempo para trabalhar para fazer um trabalho voluntário, para ajudar alguém numa determinada atividade. Isso é uma caridade. E a caridade material é aquela materialidade, é o pão que eu dou para alguém, é o dinheiro que eu dou para alguém,
é uma esmola, vamos dizer assim, que eu dou para alguém. É reprovável? Não. O que é reprovável é a forma como nós damos essa esmola. É a forma como nós fazemos a caridade. Se é para nos mostrarmos, se ela é feita de forma ostensiva. Então, nós temos lá no Evangelho uma passagem daquela senhora rica que levou sua filha para ajudar uma família, mas ela fez questão da filha, ela deu uma lição para a filha, passou uma lição para a filha, de que a esmola que ela dava, se fosse para dar para a filha, dar para a pessoa, não era uma caridade, porque o que a filha estaria dando não é algo dela, seria algo da mãe. Então, a mãe levou a filha para mostrar o que é o verdadeiro ato de caridade. É você dar aquilo que é seu. Agora, você pegar daqui, dar para o outro e dizer, isso aqui eu estou te dando. Não. Então, quer dizer que a caridade que as casas espíritas fazem quando recebem as doações e dão lá para outras pessoas, a casa espírita está sendo intermediária. Sim, ela está sendo, na verdade, um intermediário. Que quem está fazendo a doação são as pessoas e a casa espírita está fazendo a doação, o repasse daquelas doações. Mas a casa espírita tem consciência, como outras casas têm consciência, de que aquilo são doações vindas de outras criaturas que estão ajudando. Agora, se eu estivesse dando para alguém uma ajuda que aquela ajuda não proveu de mim, veio de outra pessoa e eu disser que aquilo é meu, que aquilo ali sou eu que estou dando, isso aí não é caridade. Pode até fazer bem para a criatura que está recebendo, mas para a criatura que está dando, isso não está fazendo bem. Então, a caridade, segundo o entendimento de Jesus, ela envolve 3 virtudes. É a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a caridade, ela envolve essas 3 virtudes. Benevolência, fazer o bem a todos, sem distinção. Indulgência para as imperfeições dos outros, aceitar os outros como eles são, porque nós também somos criaturas imperfeitas. Nós também vamos precisar, ou precisamos da indulgência dos outros para com os nossos defeitos. E o perdão das ofensas. Então, esse é o BIP que nós chamamos o BIP do coração. BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E o amor? O amor é servir com alegria, com doçura, com carinho, fazendo e tratando o outro como gostaria que o outro lhe fizesse e tratasse. Amar ao inimigo, como Jesus nos recomendou, é não lhes desejar o mal, mas sim orar por ele e não guardar rancor. Eu, numa palestra passada, abordei um tema de não julgueis para não ser julgados. Tratei da questão do amor. E aí eu lancei algumas questões com relação ao amor, para ver se a gente realmente entendia e conseguia entender se o amor que nós sentimos pelas pessoas é o mesmo amor que Jesus sentia. Porque nós falamos, não, eu amo, eu tenho amor. Aí eu fiz o seguinte desafio, lancei a seguinte pergunta. Você ama o seu pai e a sua mãe? A maioria vai responder com certeza, sim, amo meu pai e a minha mãe. E o que você faria pelo seu pai e pela sua mãe em nome desse amor, em favor desse amor? Eu daria a minha vida por eles, eu cuidaria deles a vida inteira, enquanto eles estiverem aqui encarnados, porque eles são tudo para mim.
Você ama seu filho, sua filha? Claro, muitos responderão, eu amo meu filho e a minha filha. E o que você faria em nome desse amor? O que você faria pelo seu filho e pela sua filha em nome desse amor? Talvez muito mais do que eu faço pelos meus pais, do que eu faria pelos meus pais. Eles são meu filho, os meus filhos são sangue do meu sangue. Eu daria a minha vida por eles. Eu deixaria de trabalhar para cuidar deles, se fosse o caso de uma doença. Enfim, eu nem consigo imaginar o que eu faria por eles, que eu faria muitas coisas por eles. Você ama o seu marido e a sua esposa? Amo. Já vai começar o vacilo do amor, o nível, a intensidade do amor. Amo. E o que você faria pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu companheiro, companheira, em nome desse amor? O que você faria por eles? Você faria ou daria sua vida da mesma forma como você daria a vida pelos seus pais e pelos seus filhos? Depende. Opa, já está começando a diminuir o nível de amor e o nível de comprometimento desse amor. Você ama a sua sogra, seu sogro, o seu cunhado, o seu primo, a sua prima, o seu amigo? Amo. O que você faria por eles em nome desse amor? Eu analisaria muita coisa. Já vou dizendo que eu não daria a minha vida por eles. Então você vê, a gente consegue ver com isso que o amor que nós sentimos pelas criaturas não é esse amor que Jesus sente por nós ou quer que nós sentimos pelas outras pessoas. Porque o amor que Jesus veio pregar quando aqui esteve foi o amor universal, o amor fraternal. Ele não via nas criaturas o pai, a mãe, o irmão, o filho. Isso aí ele provou. Está lá no Evangelho, uma das passagens, quando ele é reunido, pregando para muitas pessoas que o seguiam, uma multidão muito grande. E a mãe de Jesus e seus irmãos, ao saberem que Jesus estaria ali pregando, foram ao encontro deles. Se foram para apoiar, não se sabe, porque a gente sabe, o que a gente sabe, na verdade, é que os próprios irmãos de Jesus não aceitavam muito a ideia de Jesus. E como tinha muita multidão, a mãe de Jesus e seus irmãos tinham dificuldade de chegar até a frente. E um de seus discípulos que estavam ali, vendo a chegada da mãe de Jesus e seus irmãos, chegou a Jesus e disse: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui, eles querem ver. No que ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí todo mundo ficou assustado, até porque Jesus pediu para que a gente honrasse pai e mãe. Mas ele usou desse momento para exemplificar, para mostrar que nós somos todos iguais perante Deus. Foi aí onde ele disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos esses que estão aqui. São todos esses que fazem a vontade do meu Pai. São todos esses que fazem a vontade de Deus. Então ele não via nas criaturas pessoas separadas. Ele não fazia distinção entre as criaturas. Até os equivocados no caminho, ele amparava. Tem várias passagens do Evangelho, parábolas, que falam
desses momentos em que Jesus não distinguia ninguém, atendia a todos. Até porque ele disse que ele não veio para curar os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os infelizes. Jesus foi e continua sendo a criatura que Deus colocou ao nosso planeta para que servisse como modelo e guia para toda a humanidade. E assim, ele cumpriu com a sua missão, enquanto encarnado, nos trazendo lições através do seu exemplo prático nas situações do cotidiano. Serviu a todos sem nada pedir para si, a não ser que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Façamos a nossa parte. Sigamos os passos de Jesus. Que a luz divina possa iluminar os nossos corações e que possamos levar ou deixar nos nossos lares a paz, a tranquilidade e distribuirmos aos nossos entes queridos e a todos aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado pela oportunidade.